Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal. Esse vídeo faz parte de um projeto de 12 livros de finanças pessoais para ler em 2021. Eu vou deixar um link aqui na descrição para um vídeo onde eu apresento todos esses livros. Cada mês eu tenho lido um livro, então os livros de janeiro e de fevereiro já tem resenha aqui no canal, também vou deixar aqui na descrição para você conferir. E o livro escolhido para ler em março foi o livro do Thiago Nigro, O Primo Rico, do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho. Gastar bem, investir melhor, ganhar mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre ele. Impressões iniciais. Eu queria dizer que eu gostei desse livro. Eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Geralmente quando eu leio algum livro assim de youtuber ou de alguma pessoa que tem esse trabalho com a internet, geralmente esses livros contam a história da pessoa e daí trazem dicas, mas são dicas muito iniciantes de modo geral, e eu compreendo, porque são pessoas assim que quem compra um livro é porque quer começar a aprender mais sobre isso, né? No caso do livro do Thiago, eu realmente me surpreendi, de verdade, eu aprendi muito com esse livro. Tem algumas partes que eu tenho que voltar e estudar mais, porque assim, eu sou completamente iniciante nesse mundo de investimentos, de entender melhor, né, essa questão financeira mesmo, de uma maneira um pouco mais aprofundada do que o mundano, digamos assim. E ele explica muito como funcionam as taxas de juros e esses cálculos assim mais difíceis. Então eu confesso que em algumas partes ali eu tenho que voltar e dar uma estudada para entender completamente. O livro então é dividido em 3 partes. Na primeira parte ele fala, né, o pilar 1, gastar bem, o pilar 2 é investir melhor e o pilar 3 é ganhar mais, que foi pra mim a parte um pouquinho mais problemática do livro, mas eu já explico por quê. A gente sempre tem que lembrar, quando fala sobre finanças, que é um tema super delicado, especialmente no país que a gente vive, e que toda pessoa tem um local de fala pautado por privilégios e definido por uma espécie de classe social que vai definir o recorte que aquela pessoa dá naquele assunto. Então, é muito importante que nós, como consumidores e leitores, pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, que a gente tenha essa noção e que a pessoa também que comunica tenha essa noção. Eu acho que o Thiago tem isso bastante claro. Eu passei a acompanhá-lo depois de um tempo, eu não acompanhava ele tempos atrás, faz muito pouco tempo que eu passei a acompanhá-lo, porque começou a fazer mais sentido pra mim a partir do momento que eu comecei a entender algumas coisas que antes pra mim eu não ligava tanto. Aí ele fala, né, que existem 6 sacrifícios para ser rico. Esse ponto do falar ser rico, eu acho que é um pouco problemático, porque ele desperta algumas crenças que talvez a gente tenha pela nossa criação, etc, etc, tá? Então eu não quero julgar aqui nada disso, mas eu acho que é problemático usar esse termo ser rico. Enfim, mas é o termo que ele usa, é a marca dele, então eu também entendo até aí. E os 6 sacrifícios para ser rico são: 1. Sacrificar o conforto presente. 2. Sacrificar o equilíbrio. 3. Sacrificar a mediocridade. 4. Sacrificar a vontade de ser querido. 5. Sacrificar a fragilidade. E 6. Sacrificar o perfeccionismo. Uma coisa que eu acho muito latente no livro do Thiago e no trabalho dele, agora que eu venho acompanhando com mais consistência, é a influência do Napoleão Hill. Ele ama o Napoleão Hill. E isso se torna muito claro, assim, como referência para ele no trabalho, tanto que eu fiquei até um pouco surpresa de não encontrar a referência aqui no final do Napoleão Hill. Acho que ele poderia ter colocado, fica um toque aí para futuras edições. É uma referência realmente muito latente no trabalho dele. Você sente, quem estuda Napoleão Hill sente que o Thiago tem muito disso aqui, e que é fundamental mesmo para esse trabalho que ele faz, sabe? Ele faz várias referências, acho que valeria a pena ter colocado, pelo menos ali, para as leis do triunfo, ou quem pensa enriquece, enfim. Essa primeira parte do livro, eu gostei muito, essa parte do gastar bem, porque ele fala sobre o estilo de vida que você, o padrão de vida que você tem, ele explica sobre o que significa, né, assim, que não é a questão só de você investir, mas de você ter um padrão de vida que você reduza os seus gastos para você poder guardar mais dinheiro. E eu até grifei uma frase aqui que pra mim é fantástica e que me ajuda bastante a ter perspectiva sobre investimentos, que é: todo investimento real é de longo prazo. Isso ajuda demais, sabe? Quando eu comecei a pesquisar sobre renda variável, mercado de ações, tudo mais, a gente sempre ouve falar: fulano perdeu muito dinheiro investindo em ações, porque o cara é day trader, isso é super perigoso, é super arriscado. E aí você fica achando que é a única maneira de atuar nesse mundo. E lendo o livro do Thiago, e
claro, acompanhando a própria Natália Arcuri e ele também no canal dele, e o próprio Amuri também, que eu venho acompanhando depois que eu comecei essa jornada aqui de leituras, porque eu fiquei muito fã do trabalho dele, você vê que é apenas uma opção de investimentos e que todas essas altas e baixas de ações, se você tiver discernimento, assim, tiver centrado e você tiver outros investimentos rodando, não for uma coisa que é todo o dinheiro da sua vida investido em ações e você não tá dedicado àquilo, é você compreender as altas e baixas do mercado e manter ali a espinha ereta, a mente serena, porque vai e volta realmente. Então, isso pra mim, eu gostei de pegar essa perspectiva. Todo investimento é um investimento de longo prazo. E aí é bem interessante que ele tem alguns testes, né, pra você saber qual é o seu perfil e tudo mais, se você é investidor ou não, etc, etc. Ele tem um teste aqui diagnóstico pra saber como que você tá nesse momento. Então, você tá livre de dívidas, você ganha mais do que você gasta, você já tem um fundo de emergência, você possui investimentos diversificados, você tem investimentos planejados para aposentadoria. Então, isso acaba servindo como uma checklist inicial aí para quem tá começando, que eu acho que é útil. Ele fala que existem algumas fases para liberdade financeira, então endividado, pequeno investidor, foco no longo prazo e liberdade financeira. Outra coisa que eu tirei desse livro que eu passei a usar é o termo liberdade financeira, que ele explica, cara, independência financeira não existe no capitalismo. E é verdade, não existe. O que a gente tem é a liberdade financeira, que é você não depender do seu trabalho para você ter o seu sustento, que você conseguiu acumular uma quantidade de capital que permita que você viva dos rendimentos. Isso é liberdade financeira, na opinião do Thiago, na abordagem que ele traz. Então, eu achei que essa mudança de termos, assim, fez sentido na minha cabeça. Uma outra coisa que ele comenta aqui também é sobre essa questão de deixar o dinheiro investido na poupança, que isso é, assim, nossa, uma coisa completamente demonizada por todo mundo que fala sobre finanças pessoais. E aí ele traz uma razão prática pra você não fazer isso, que foi o que eu mais gostei, porque uma coisa é a pessoa falar, é porque não rende tanto, coloca no Tesouro Selic, é muito melhor, etc. Mas pra pessoa que tá ali no dia a dia e não sabe nem como cria uma conta pro Tesouro Selic, a poupança acaba sendo a opção mais rápida, mas aí trazendo um propósito claro de por que não deixar na poupança, talvez a pessoa repense e queira ter esse impulso para ter um esforço para aprender a investir em outro lugar. E ele fala assim, uma das grandes desvantagens de guardar o dinheiro na poupança é o incentivo pro consumo, porque assim, basta querer e você consegue resgatar o dinheiro. E isso é interessante, porque é uma questão comportamental, como o meu amigo Luca costuma sempre falar aqui nos vídeos que a gente faz sobre finanças no canal. Outra coisa que ele fala também, assim, pensando na aposentadoria de longo prazo, que seria, é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos para que o seu ritmo de ganhos acelere ainda mais. Isso é bastante interessante, que eu lembro que lá atrás, quando eu fazia cursinho ainda, eu li o livro do Cerbasi, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e eu ficava, nossa, mas aí, poxa, o que adianta eu começar a investir agora, sei lá, R$100 por mês? Não vai adiantar nada. E eu não investi. Fui ridícula, eu deveria ter feito isso. Porque assim, é mais pelo hábito de todo mês colocar alguma coisa e aí você vai aumentando naturalmente com o tempo. Esse, sei lá, 5 anos que eu esperei para começar a guardar e investir dinheiro, eu poderia pelo menos ter uma quantia ali formando o meu fundo de emergência e tal. Então, não importa o quanto você guarda, o importante é formar esse hábito, essa consistência. Porque naturalmente, se você for ganhando mais, você vai aumentar. Então, não fica se preocupando que você está guardando pouco, sabe? E ele dá muitas indicações aqui, ó. Parta do pressuposto que seus gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% da sua renda. Claro que realidades, né, amigos? Realidades, mas assim, é uma boa indicação para você que não sabe como dividir aí o seu salário, enfim. Tem boas indicações ao longo dessa primeira parte, tá? Ele fala do fundo de emergência, então a importância de ter a liquidez imediata, porque o fundo de emergência é para isso, para uma emergência, então não adianta você colocar em um lugar que você só pode resgatar daqui a 3 anos. E aí ele traz uma série de comparações, assim, se vale a pena comprar um imóvel, alugar, aquelas coisas que a gente geralmente ouve mesmo. E eu achei, assim, essa primeira parte bem legal e muito, como eu posso dizer, muito didática para quem tá começando. Então eu achei que a organização do livro tá muito bem orquestrada, sabe? Ó, aqui as referências da parte 1, também sem o NEP. Aí no pilar 2, que é o investir melhor, foi muito interessante. Aí fala o seguinte, todo investimento deve ser observado em 3 pontas, a do risco, da liquidez e a do rendimento. E aí ele vai explicando sobre isso. Ele é muito didático. Eu achei assim que foi uma ótima leitura, eu gostei bastante, achei o livro muito bom.
muito bom, sabe, assim, como veredito final. Ele explica tudo, tipo, não existe só uma taxa Selic, por aí vai, ele explica. Então é um livro, essa parte dos investimentos eu quero voltar e estudar melhor até. Tudo bem que meu próximo livro, o de abril, é o do Serbasi, de investimentos, então eu acho que vai complementar bastante a minha leitura aqui. Mas, sinceramente, uma parte, assim, eu fiquei surpresa, porque eu não sou uma pessoa completamente iniciante em termos de finanças pessoais, mas eu sou iniciante em investimentos e me considero aí aprendiz em todos os assuntos da minha vida. E pra mim, foi um capítulo que eu aprendi muito. Talvez se você é uma pessoa que já trabalha aí com day trading, etc., você ache básico, mas cara, eu gostei e eu acho que é um livro que assim, funciona muito bem como base pra quem tá aprendendo, quer saber mais sobre finanças pessoais e investimentos e não sabe por onde começar. É um livro para estudar, pelo menos essa parte dos investimentos, a parte 2 do investir melhor, eu achei muito completa e tem muita coisa, fala sobre especulação, fala sobre todos os tipos de investimentos. Eu não senti necessidade de buscar informações em outro lugar a partir dessas leituras, sinceramente, tá? Então, assim, muito boa e eu pretendo sim voltar e estudar. Olhando aqui as referências da parte 2 mais uma vez sem o NEP. Vou te encher o saco, Thiago. Eu sei que você nem vai ver esse vídeo, mas enfim. Agora, a terceira parte aqui do ganhar mais tem alguns problemas. Tá? Alguns problemas bem problemáticos começam aqui desde o começo, que é o saia da linha de produção. Eu achei bem complicado, porque ele fala não venda a sua hora, ele fala sobre marca pessoal, entra muito naquele papo que daí a gente fica, né, gente, da meritocracia e que é um pouquinho complicado quando a gente fala para um público que não está de cara claro para quem que é. Então, assim, se eu pudesse sugerir uma melhoria, seria no começo desse capítulo lançar essa questão de classes. É importante que isso exista. É importante falar, olha, existem pessoas em diferentes condições, as pessoas não partem do mesmo lugar para tudo isso que eu vou te falar aqui. Essa frase resolve o problema, porque a pessoa que é muito pobre e lê um livro desse, ela pode se sentir completamente infeliz, deslocada e sem estímulo, porque ela não vê como ela consegue alcançar isso aqui, entendeu? Então é meio complicado. Então tem em vários momentos assim, eu dei uma torcida no nariz, assim, algumas coisas que ele falou. E eu entendo, sabe? Por exemplo, ele traz exemplo dele de quando ele foi trabalhar na XP Investimentos, que na entrevista de emprego o cara perguntou pra ele se ele preferia ganhar com um salário fixo mais comissão ou só comissão. E ele falou, eu prefiro ter um fixo e ganhar comissão. E aí o cara virou pra ele e falou, se você mesmo não confia no seu trabalho, por que eu deveria confiar que você vai ter resultados? E eu acho que, eu entendo o raciocínio, acho que foi uma provocação pra esse tipo de perfil de trabalho. Mas, cara, sabe assim, é uma relação um pouco tóxica com o trabalho. Enfim, eu acho que não é um problema você ter um salário fixo e ter benefícios trabalhistas. Isso não é um favor, isso é um benefício, realmente. E não deveria ser um fator determinante para a pessoa ter motivação ou não para conseguir ganhar mais, sabe? Ela deveria só ter uma segurança, porque às vezes a pessoa, ela precisa pagar a conta de luz na casa dela, e se no primeiro mês ela não conseguir vender porque é difícil e etc, ela não vai ficar na mão. Então, assim, né? Tem algumas questões que eu acho que poderiam ser melhor trabalhadas, que às vezes quando a gente vem de uma situação de privilégios, a gente não enxerga que não é todo mundo que vem dessa mesma situação. Mas assim, eu não achei o livro tão problemático nessa parte, apesar de ter essas problematizações, como eu falei, algumas dessas, tá? Eu gosto muito que ele incentiva coisas boas, ele incentiva o estudo permanente, ele incentiva acreditar nas pessoas, ele fala sobre o Mastermind, e aí, meu querido, né, olha só, ele fala do NEP aqui mesmo, ó, Mastermind, Napoleon Hill, hein, vocês estão vendo que tá aqui, né, e não colocou o livro nas referências. Pô, ô Thiago, tinha que ter, entendeu? Ele é uma forte referência pra você, eu tô acompanhando o seu trabalho já faz alguns meses, daí gostei muito do seu livro, Thiago, mas, pô, faltou essa referência. Dá pra ver que o Napoleon Hill é uma referência muito forte em tudo que você faz. Eu vejo você postando frases dele, recomendando. Eu colocaria esse adendo aí no livro, tá? Então, assim, gente, de modo geral, qual que é a minha resenha? Achei o livro muito bom, me surpreendi, porque eu achei que fosse um livro não superficial, mas que seria muito introdutório. E ele não é que ele é introdutório, ele é didático, é diferente.
Eu achei muito legal, acho que é um bom livro para você ter, para você ler, para você começar a aprender sobre investimentos, para você aprender a organizar a sua vida financeira. De todos esses que eu fui lendo ao longo dos anos, eu achei ele muito didático. É um livro que eu indicaria se alguém me perguntasse que livro você recomenda que eu leia para aprender a organizar minha vida financeira, a entrar nesse mundo de investimentos e aprender mais sobre isso. Até aqui, esse é o livro que eu indicaria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal se você quiser receber mais vídeos como esse. Não deixe de habilitar o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. E se você já leu esse livro, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou e a gente poder trocar algumas figurinhas. Tchau e até o próximo vídeo.